É gravado o programa, né, Lucas? É, sim, é gravado. Daí, eu fiz uma pauta no que a senhora escreveu e também em relação ao contexto social que a gente vive. Pode ser, tudo bem, tranquilo, tá? A gente vai começar direto na entrevista, tá? Tudo bem. Deixa eu descer meu espírito de apresentador. Debater a sociedade é manter em movimento a discussão de assuntos importantes e que afetam a todos nós. Machismo, homofobia, racismo, misoginia, entre outros, são temas que devem ser tratados como prioridade. E para discutir um desses assuntos, o Comunicação em Rede de hoje recebe a psicóloga Luana Menezes. Doutora Luana, a primeira pergunta que eu faço à senhora para começar a nossa entrevista é que o Dia do Homem ele é desconhecido por boa parte dos brasileiros. Isso mesmo a gente vê até na surpresa quando se fala existe o Dia do Homem. Então, nesse sentido, para que seria o Dia do Homem e o que é o Dia do Homem? Então, o Dia do Homem, ele surgiu aqui no Brasil em 1992, é celebrado no dia 15 de julho, então queria agradecer o convite e a oportunidade da gente conversar sobre esse assunto que, ao meu ver, é muito importante, porque se a gente pensa em igualdade de gênero, se a gente pensa numa sociedade mais justa, a gente precisa também olhar por um outro prisma as necessidades do homem. Então, essa data, ela inicialmente surgiu com o interesse, né, com a necessidade de lembrar dos grandes feitos do homem na sociedade, mas ela também tem um outro sentido. Ela visa conscientizar a população, principalmente masculina, da importância do cuidado com a saúde física e mental, porque os dados mostram que os homens são os que menos se cuidam fisicamente e até mesmo emocionalmente. Então, a gente precisa de campanhas de conscientização para a saúde deles e a gente percebe também que eles sofrem com a opressão da cultura machista, que faz com que eles, ao longo do tempo, né, faz com que eles vão perdendo essa sensibilidade que é humana. Então, aquelas frases, né, homem não pode chorar, engole o choro, você tem que ser forte, protetor, provedor da sua família. Então, isso vai criando uma casca muito forte, fazendo com que esse homem sofra. E, por isso, os dados associados a envolvimento com drogas, na maior parte são homens, a violência na cultura masculina, então 91% dos homens morrem por homicídio. Comparado à mulher, essa taxa é mínima, né, em relação à taxa de homicídio. Mais homens se suicidam, então mais homens se envolvem com droga também. Então isso tem a ver com uma cultura gerada que a gente precisa refletir para transformar. Feminicídio também tem taxas elevadas por conta dessa violência por parte do homem que se sente assim, na posse, né, dessa mulher. Então isso tem uma questão histórica muito grande. O homem não nasce com essa tendência. Na verdade, ele é criado pela cultura dessa forma. Então, se a gente quer também combater esse tipo de violência, a gente precisa tratar desse homem. A gente precisa acolher, dar atenção a esse homem. Entendo. Então, pegando um gancho na sua fala em relação aos cuidados, quando se fala, por exemplo, Dia da Mulher, se pensa em algum presente, por exemplo, corriqueiramente se pensa em algum presente ou dá uma flor, como ocorre em diversos lugares, como algo mais simbólico. E como deixar, no caso do Dia do Homem, de sair desse estigma de presente, de entregar algo simbólico e partir para o campo da conscientização de que é necessário ter cuidados, principalmente em relação à saúde mental e à saúde do homem. Olha, Lucas, eu acredito que precisa ter campanhas, políticas públicas, muitas palestras, debates, de alguma maneira simbólica, né? Assim como tem campanhas para o Dia da Mulher,
dentro de empresas, instituições privadas e públicas, é isso que você falou, indo para além do presente, né? Então, é gerar realmente discussões, é gerar conhecimento. Eu percebi que eu dei entrevista em alguns veículos de comunicação sobre o Dia do Homem e muitas pessoas, até mesmo conhecidas minhas, ficam contra num primeiro momento. Não, o homem não precisa, a mulher que é minoria, a mulher que tem que conquistar os direitos dela. Mas quando eu explico sobre essa ótica de que o homem também precisa de ajuda, o homem também sofre com essa cultura opressora, as pessoas já começam a entender melhor. Então, esse espaço, por exemplo, que você me concedeu aqui, isso é importantíssimo para é somente na conversa, na discussão, no debate que a gente vai avançar enquanto sociedade, porque daí a gente pensa o nosso lugar enquanto mãe, enquanto pai, o que eu estou reproduzindo na educação dos meus filhos, e daí isso vai se disseminando e a gente vai buscando uma forma de tratar diferente as pessoas, né? Sim, e até a próxima pergunta, quando a senhora comentou em relação ao Dia do Homem agora, a senhora disse o ponto, eles não precisam e tal, não é necessário. Então, como tratar esse tema com adultos? Então, eu acredito que com adultos, assim, os adultos têm mais resistência, eu percebi isso agora nesse mês, a maioria não sabe sobre o Dia do Homem, então a gente precisa quebrar essa resistência. Inclusive, assim, eu escrevi um livro infantil, que é Eu Só Quero Brincar, que de uma maneira lúdica aproxima não só a criança, mas aproxima a família, porque quem compra um livro infantil é o adulto. Então, eu acredito que, de algumas formas, através de leitura, como eu falei anteriormente, palestras, debates. Então, por exemplo, dentro de uma instituição, de uma empresa, tem vários homens e mulheres. Se a empresa coloca uma palestra sobre o Dia do Homem, o homem já está inserido naquela realidade porque já é o trabalho dele. Então, ele, de alguma maneira, vai se sentir, assim, convidado a ouvir sobre aquilo. Então, eu acredito que o conhecimento, a informação, ela é extremamente importante e ela precisa chegar a vários lugares. E dessa forma, a gente vai trabalhando esse tipo de conteúdo com o público adulto. Como foi que a senhora se inspirou, como foi que a senhora teve a inspiração para poder produzir esse livro para tratar sobre essa temática, principalmente direcionado não para um público infantil, não direcionado para um público infantil, mas direcionado a como tratar esse assunto, como tirar o machismo do contexto das crianças. Como que a senhora se inspirou para poder fazer esse livro? Então, vou até aproveitar e mostrar o livro aqui. É o livro Eu Só Quero Brincar, de minha autoria, ilustração de Renata Nogueira. Esse livro aqui é muito significativo para mim, porque ele surgiu da minha maternagem. Quando eu me vi, meu filho agora tem 1 ano e 9 meses, quando eu descobri a gravidez e descobri que ele era menino, eu fui preparar o enxoval. E daí eu percebi, tanto da mídia quanto das lojas, as opções para meninos estão muito ligadas assim, à rigidez, à racionalidade, em relação à composição de cores, de objetos e decoração sempre envolvendo luta, sempre envolvendo objetos. Enquanto o mundo da menina é muito voltado para a sensibilidade, então a forma da decoração nas cores é uma coisa mais meiga, é uma coisa doce, é algo, por exemplo, trazendo flores, né, borboletas, e o do menino muito rígido. Então isso foi me chamando a atenção, isso foi me gerando incômodo, e eu fui lendo a respeito sobre essa cultura machista, né, que o machismo está na estrutura da nossa sociedade. Eu fui, por exemplo, numa loja de brinquedos, e a parte de menina envolvendo bebê, bonecas, envolvendo roupa, ferro de passar roupa, tábua de passar roupa, tudo rosa, lilás. E vamos pensar, não cabe ao homem cuidar do seu próprio filho, se ele quiser um dia ser pai, não cabe ao homem cuidar de si mesmo, passar a sua roupa. Por que isso ainda está somente ligado à mulher, à menina? Então essa menina ela vai sendo preparada para ser mãe e o menino ele é preparado para guerrear, para brigar, para lutar, porque é isso que você mais vê na parte dos meninos.
Então, esse problema também de relacionamento que é gerado entre homens e mulheres é também por conta disso, da forma como cada um é criado de uma maneira tão diferente, tão distante. Então, eu fui lendo sobre isso, e daí a história do Eu Só Quero Brincar, ela apenas surgiu, e é uma história em que o menino tá brincando com a menina, tá brincando ali de casinha, de boneca, e o pai não suportou, né, ver essa cena e briga com o menino começa a chorar, ele fala pro menino que ele não pode chorar porque ele é menino. Então, uma série de questões para a gente refletir sobre essa geração, porque a criança mesmo, ela é livre de preconceitos e estereótipos. Para o menino ou para a menina, eles só querem brincar, eles não existe diferenciação na brincadeira do que é de menino ou que é de menina. Mas nós adultos, com os nossos preconceitos, com os nossos estereótipos, a gente vai colocando para a criança aquilo que a gente acha que deve ou não deve. Então, o livro trata desse assunto assim, que ainda é um tabu, né, que ainda é difícil conversar, mas de uma maneira lúdica. Ele tem bastante ilustração, ó, vou mostrar para vocês, olha. Então, ele é bem ilustrado, que é uma forma para atrair a criança, atrair o adulto, pessoas de várias idades, tá vendo? As letras são grandes, olha, o universo da brincadeira aqui, colocando que a possibilidade, né, do brincar, ela é vasta. E tem um desfecho bacana, que esse homem, esse pai, que está atravessado, todos nós estamos atravessados por essa cultura machista, ele reflete, ele apresenta a consciência através do momento que ele conversa com a esposa dele. Ele escuta a esposa e ele reflete que ele precisa mudar. Então, essa é a esperança. A gente não precisa se culpar por estar repetindo alguns padrões comportamentais, porque nos foi ensinado assim. Mas basta você ter a consciência. Se você tem a consciência de que você precisa mudar, é uma esperança que se aponta, porque você vai buscar formas diferentes de lidar com o mesmo assunto, né? E nesse sentido, principalmente do contexto mesmo que a senhora aborda no seu livro, como a família pode lidar no processo de formação para poder evitar com que esses estigmas machistas afetem no processo de formação dos filhos, tanto de meninas como de meninos? Então, o primeiro ponto, Lucas, é que a gente precisa se desconstruir, porque todos nós reproduzimos algum tipo de fala preconceituosa, machista, porque é uma cultura de milênios que nos atravessam. Então, a gente escutou isso da mídia, das propagandas, da família. Então, é um sistema muito forte. Mas eu percebo que essa geração atual, ela já reflete, os jovens hoje, os adolescentes, eles colocam para os pais, olha, isso aí é preconceito, isso aí não pode. Então, por que os adolescentes já estão assim? Porque eles estão refletindo, eles estão debatendo nas escolas. Então, eu acredito que a escola, ela precisa ter uma educação baseada na equidade de gênero. Isso ajuda, isso fomenta a discussão para que esses jovens também contribuem em casa. E os pais são esses atores principais, principalmente eles que estão cuidando de crianças, de formação de pensamento, eles precisam questionar de onde vem esses preconceitos, né? Esses tipos de pensamento. Poxa, eu acabei de falar que meu filho não pode chorar. Será que não pode mesmo? Por que eu estou falando isso? De onde vem isso? Eu acabei de brigar com a minha filha porque ela está jogando bola. Por que a minha filha não pode jogar bola? De onde isso vem? É porque eu fui proibida de jogar bola na minha infância? Mas será que isso é realmente uma questão que eu preciso proibir? Ela não pode ser livre para ter o esporte que ela quiser? Né? Então, é realmente cada ponto, cada fala, refletir de onde vem. Quando você quer colocar alguma limitação, principalmente ligado a esse estereótipo de gênero, né? Do que você espera que um menino faça, do que você espera que uma menina faça. Porque essa repressão, ela limita o desenvolvimento desse ser humano. Doutora, agora a gente vai para um breve intervalo, já a gente volta e aí eu vou fazer mais perguntas em relação a esse tema e a gente continua a debater sobre o assunto aqui no programa, tá bom?
As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudos FM. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, para quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira, estou aqui também na Sertão TV, que foi feita para você. Sertão TV, feita para você. Xiii, na hora de escolher sua internet, é melhor acertar a pontaria. Vem pra Brisa, assine 300 e leve 500 mega mais Premier, pra não perder nenhum lance dos melhores campeonatos brasileiros. BrisaNet. O que é ter saúde pra você? Pra mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. O Comunicação em Rede está de volta, hoje recebendo a psicóloga Luana Menezes para falar sobre o Dia do Homem e sobre o machismo, sobre o processo de formação de crianças, sobre como discutir esse assunto com adultos. Só lembrando, a Sertão TV está presente no canal 180 da BrisaNet e você também pode nos acompanhar através do YouTube. Lá nós disponibilizamos nossos programas, nossos ao vivo, você pode nos acompanhar por lá a qualquer momento. Nós também estamos no Facebook, através da página Sertão TV, e através do Instagram também, onde você pode acompanhar os nossos principais bastidores, que é Sertão TV Ceará. Voltando para a entrevista, doutora, a gente falava
antes do intervalo em relação ao processo de formação de crianças para evitar o estigma do machismo, evitar que essa cultura, de certa forma, afetasse de forma tão intensa as crianças em seu processo de formação. E aí eu perguntei em relação ao papel da família em relação a isso. Agora, a minha pergunta é: como tratar esse assunto com as crianças, principalmente levando em consideração que elas ainda estão desenvolvendo sua intelectualidade, estão no processo de formação mesmo? Isso, então, a criança, ela é livre de preconceito e de estereótipo. Quando a criança, ela reproduz algum tipo de fala, mas o menino não pode chorar, a menina que tem que brincar de boneca, enfim, quando a gente escuta essas falas, já significa que tem adultos falando isso para ela, porque tudo que a criança absorve de aprendizagem, de como se utiliza um objeto, isso é espelho do mundo adulto, porque a criança, ela nasce como um papel em branco. Então, trabalhar com a criança é muito fácil, desde que nós adultos estejamos desconstruídos para poder passar para ela essa liberdade de expressão. Então, o meu livro, o Eu Só Quero Brincar, trata justamente disso, que nós devemos respeitar todos os seres humanos, porque todos os seres humanos têm a liberdade de serem quem são, de serem livres. Então, passa essa mensagem e do quanto que é importante a gente preservar a sensibilidade das crianças, principalmente dos meninos, porque são os que mais sofrem na tratativa, nessa educação repressora do machismo. Então, por exemplo, trabalhar com um livro que fale sobre isso é uma forma de você trabalhar com a criança. E eu acredito isso, Lucas, que é o adulto. O adulto é quem não deve interferir tanto nessa liberdade. Então, a maneira como a gente tem que trabalhar a criança é permitir que ela seja livre. Permitir que não tenha regras do que brincar, de como brincar. Deixar ela livre para ser quem ela é. É assim que a gente tem que tratar a criança, respeitando esse processo de individuação dela. Entendi. E em relação à senhora, como brasileira e como psicóloga, hoje, a senhora considera que o machismo, no contexto Brasil, ele regrediu um pouco em relação à força que ele tinha com todos os estigmas que nós carregamos na nossa história, com todas as raízes que nós temos? A senhora acha que o machismo regrediu por conta de debates mais acentuados, de debates mais presentes de assuntos como esse que a gente está tendo hoje? Acredito. Aqui mesmo, a nossa conversa é um simbolismo disso, desse avanço. Os jovens, como eu falei para você, que eu escuto no consultório, a forma como eles falam, eles estão muito mais respeitosos uns com os outros. Então, eu acredito sim que o machismo está regredindo, só que é um longo caminho que nós temos pela frente, porque ele é muito presente. Afinal de contas, são séculos no qual nós estamos atravessados por ele. Então, também não vai ser rápida essa desconstrução. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, de passo a passo, mas tudo que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, que representa esses avanços, vai fazendo com que esse machismo vá se tornando menor. Então, eu acredito que sim, tem diminuído, a gente vê modelos de pais mais presentes, a gente vê algumas leis mudando. Por exemplo, antes o casal se separava, a criança era da mãe, não se discutia esse direito do pai, né? E não, agora já se incentiva a guarda compartilhada, já se valoriza mais a fala do pai. Então, nessa questão, eu vi também uma notícia de que agora é obrigatório que tenha fraldário também para os homens terem acesso. Então, essa parte social, ela é extremamente importante para dizer assim, olha, você pai tem tanta capacidade de cuidar como a mãe. Esse papel não é só da mãe. Então, precisa se ter também na mídia, nos veículos de comunicação, nos espaços onde a gente frequenta, shopping, restaurante, enfim, mensagens, né, dizendo assim, olha, o pai é tão importante quanto a mãe. Uma outra coisa que eu não falei na outra pergunta que você me falou sobre inspiração, eu falei do enxoval do meu bebê. Tinha uma loja que falava que o slogan da loja era o enxoval do seu bebê, mamãe.
só falava para a mãe. Toda a linguagem da loja é falando para a mãe. E daí eu questiono, esse lugar de montar o enxoval do bebê, de comprar roupinha, de comprar o lençol, enfim, esse lugar também não é do pai? Então, tudo isso precisa ser transformado através desses espaços para que o homem se sinta acolhido, se sinta pertencente nesse lugar da afetividade e do cuidado. Entendi. Então, a partir disso tudo que a gente conversou até agora, uma palavra ou uma frase que resuma a sociedade brasileira ou que define a sociedade brasileira em todo esse contexto que a gente conversou e o porquê. Em progresso. Vou colocar assim, em progresso. Acredito que nós estamos progredindo coletivamente e cada um de nós fazendo a nossa parte, né? Então, eu acredito que nós estamos em progresso. Por último, doutora, a pergunta não é nem uma pergunta. É uma pergunta e também uma deixa para que a senhora faça suas considerações, mas um desejo para o futuro, diante do nosso contexto social, e aqui eu deixo o espaço para que a senhora faça as suas considerações e o que a senhora mais tiver a falar para nós e para o nosso público. Então, Lucas, olha só, o meu livro, eu decidi fazer uma dedicatória bem simples, mas é o que eu quero passar e transmitir para as pessoas e para o mundo. Que esse livro é dedicado a todos nós, seres humanos, que sentimos e merecemos a liberdade de nos expressar. Então, o que eu mais desejo é que as pessoas tenham a sua humanidade mais preservada, a sua sensibilidade e, consequentemente, se respeitem mais. Independente de gênero, raça, credo, religião, seja o que for, nós não precisamos amar aquilo que o outro faz, nós não precisamos amar aquilo que o outro é, mas nós precisamos respeitar. E eu acredito que o respeito vem de berço. Então a gente precisa estimular, incentivar que os seres humanos aceitem o outro como ele é. Então, se a gente conquistar isso, a gente vai ter uma sociedade muito melhor, com menos violência, menos guerras e mais amor e compreensão e crescimento. Crescimento na saúde mental, na forma de se relacionar, consequentemente um crescimento econômico, enfim. Toda a sociedade se beneficia tendo mais respeito e cooperação uns com os outros. Doutora, aqui a gente encerra o programa, encerramos a nossa entrevista, consequentemente, e eu agradeço a senhora por ter aceitado o nosso convite, o convite da Sertão TV, e dizer que desejamos muito sucesso para a senhora e que a senhora continue debatendo esse tema tão importante e quem sabe em uma outra oportunidade a senhora possa estar aqui novamente na Sertão TV falando sobre esse assunto tão importante ou sobre outros assuntos que a senhora possa debater conosco, tá bom? Tá ótimo, olha, eu quem agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante, agradeço a oportunidade e sim, já aceito o convite, a gente pode marcar outros assuntos também, tá? Obrigada. E o Comunicação em Rede encerra aqui. Eu espero você no próximo programa, na próxima terça-feira, às 9h05 da noite. Não esqueça, você pode nos acompanhar através do canal 180 da BrisaNet e também através do YouTube da Sertão TV. O programa vai estar disponível na íntegra lá no YouTube, tá bom? Nós também estamos no Facebook e no Instagram, como eu disse anteriormente. E é isso. Eu aguardo você no próximo programa. Um abraço e tchau, tchau.